Finalmente, Fushiguro Megumi está livre das garras do Sukuna. E agora temos alguns mistérios sobre o personagem que precisam ser desvendados. E um dos pontos mais interessantes que o Megumi pode nos responder é se nasce ou se aprimora um domínio com barreira sem ser fechada. Yo, Geeks com LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, faltando apenas 2 dias para um novo capítulo de Jujutsu para a gente comentar aqui no canal o novo capítulo, capítulo 269. Vamos aqui trazer uma discussão. Será que a expansão de domínio do Fushiguro é uma expansão sem fechar a barreira? Ou se isso pode ser algo meio que impossível? O Sakabe meio deu umas desdenhadas ali no meio da batalha contra o Gojo ali, Gojo e Sukuna. E a gente vai discutir um pouco sobre essas possibilidades dos feiticeiros que podem nascer com essa característica, ou se isso é algo que pode ser alcançado durante uma evolução como feiticeiro. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E você, deixando o seu hypar, mais pessoas chegam até o canal do Geek Brasil e ao mesmo tempo se inscreve aqui no canal. Isso nos ajuda pra caramba, gente. Então dá essa força, dá essa moral para que o Geek Brasil chegue aí. Estamos chegando em 140 mil inscritos já. Então já chega junto para fortalecer ainda mais o canal. Finalmente o Sukuna foi derrotado e o Fushiguro está de volta. Depois de mais de 40 capítulos, né? Porque a luta contra o Gojo começa no capítulo 223. A gente tem 233, 243, 253 e 263. Depois de mais de 40 capítulos, quase um ano de porradaria, né? Mais de um ano de porradaria que nós tivemos entre os personagens. Finalmente o Fushiguro está liberto. O Sukuna não quis, até o último minuto lutou, tentou convencer o Fushiguro, tentou realmente ali impedir com que o personagem voltasse, tentou entrar no psicológico, falando assim: ah, você já matou a sua irmã, você já recusou o braço estendido do Itadori, você trouxe esse garoto maldito que trouxe várias mortes também lá em Shibuya, você não tem mais salvação, deixa que eu tome o controle, deixa que eu tome o controle e consiga realmente fazer o que eu quiser. Mas mesmo assim o Fushiguro não deu bola para que o Sukuna estava ali falando. E é bem interessante esse ponto, porque até o último momento, até o último minuto, o Sukuna ficou até mesmo ali apegado, grudado à vida como uma maldição, como esse aspecto realmente como a gente viu no capítulo 268. E até mesmo esse quadro eu acho bem interessante, porque mesmo que o Itadori dê um soco, um Kokuzen ali no capítulo 267, final do 267 e no começo do 268, nós observamos o Sukuna ali saindo do corpo do Fushiguro, mas ele não desistindo de lutar pelo corpo dele, continuando, persistindo. Só que uma alma sem corpo não pode permanecer vivo, não pode permanecer ali em uma situação que vá realmente permanecer vivo sem ter ali a possibilidade de utilizar o seu corpo. Então é claro que o Sukuna iria desaparecer se tem forças para combater ali o Fushiguro e ao mesmo tempo o Itadori, sem ter mais forças para continuar em seu combate depois de todo esse tempo. Mas agora, restando 3 capítulos, Gege tem algumas coisas para trabalhar, para dar foco para o Fushiguro. Nós tivemos ali o personagem em off desde o capítulo 211, 212, alguma coisa assim. O Sukuna ele toma o corpo do Fushiguro no capítulo 212 e fica ali do 212 até o capítulo 268. Sim, mais de 50 capítulos, ou mais de um ano, quase 2 anos do Fushiguro estar completamente deslocado da história principal de Jujutsu Kaisen. A gente teve o personagem tendo uma luta contra o Reg, depois a gente teve ali a junção dele com a Hana, o Takaba e também o Itadori,
mas depois, assim, no meio desse embate ali e tudo mais, e com várias outras batalhas, entre as batalhas relacionadas ao fator do Sukuna ter tomado o corpo dele e o Megumi ter lutado contra ali o Reg, teve um puta espaçamento e dá uma impressão, passa realmente uma imagem de que o Fushiguro deixou a desejar, né? Deixou realmente a ter ali um destaque, uma evolução como ele realmente merece. E nós temos esses 3 últimos capítulos para dar um grande destaque ao personagem. E esse grande destaque pode ser através de que o Fushiguro pode ser a chave para trazer o Yuta de volta. O Fushiguro, ele pode ser a chave para trazer o Yuta de volta. A gente tinha uma teoria muito antiga aqui no canal de que o Sukuna estava querendo usar as sombras, a técnica das 10 sombras, para trazer o seu corpo verdadeiro de volta à vida. Isso porque a técnica das 10 sombras, ela é baseada nos 10 tesouros sagrados do Japão. Todas as sombras têm um tipo ali de simbolismo e eles carregam, né? Elas carregam ali esse simbolismo dos tesouros sagrados do Japão, que a forma como colocaram ali através do Império Japonês. E existe uma lenda, né? E existe uma lenda envolvendo ali esses tesouros, que aquele que o porta e une eles poderá trazer uma pessoa de volta à vida, poderá trazer essa pessoa de volta à vida, a pessoa que ela quiser, cantando ali essa canção que o Fushiguro acaba meio que entoando para trazer uma Horaga, para invocar ali uma Horaga. Então podemos ter até mesmo algum segredo nessa técnica do Fushiguro, nessa parte final. Se o Gojo e o Yuta estiverem no mesmo corpo, como a gente observou no final do capítulo passado, essa confusão toda, dessa pessoa misteriosa que tá chamando o Yuta de idiota, se o Yuta e o Gojo estiverem dividindo mesmo ali o mesmo corpo, a técnica do Megumi pode ajudar a fazer o Yuta voltar pro seu corpo antigo, voltar a ter uma conexão ali com a Arika, por causa de toda essa lenda envolvendo aos 10 tesouros sagrados do Japão. Assim, ele pode fazer com que o Yuta reencarne ou encarne novamente no seu corpo, desfazendo aquela gambiarra que ele havia feito para poder controlar e conseguir controlar a habilidade do Kenjaku. Mas, meus amigos, não é só isso que podemos ver como uma resolução final para o Fushiguro nesses próximos 3 capítulos. A expansão de domínio do Megumi pode ser uma barreira sem ser fechada também. Essa é uma ponta que eu acho que o Gege, ele precisa dar uma explicação um pouco melhor. E eu acho que ninguém melhor para o Fushiguro, ninguém melhor do que o Fushiguro realmente para nos explicar um pouco mais sobre esse conceito. Nós sabemos que o Fushiguro tinha dificuldades de usar esse tipo de expansão de domínio. Isso porque ela era considerada algo impossível. Pensa comigo, o Megumi, ele tem ali uma expansão de domínio, ele tem a sua técnica, a técnica das 10 sombras, e ele tem a capacidade de expandir. Só que toda vez que ele vai tentar expandir, ele não consegue utilizar uma barreira. O que o Kusakabe explica sobre expansão de domínio? Você precisa usar a barreira e imaginar um conceito para que essa barreira funcione. Imaginar ali um conceito para que você consiga aplicar o seu domínio inato nessa barreira. Só que o Fushiguro não tem esse tipo de especificação, porque a sua expansão de domínio talvez funcione como uma barreira sem ser fechada, uma expansão de domínio, assim como o Sukuna conseguia usar e também assim como o Kenjaku conseguia fazer. O Sukuna, ele consegue utilizar esse domínio e até mesmo a gente consegue visualizar ali na batalha contra o Gojo que, tecnicamente, aquilo que faz o domínio do Sukuna funcionar seria o santuário, aquilo que gera os cortes e que até mesmo tem um acerto garantido para a sua técnica é ali o santuário, o pináculo da sua expansão de domínio. E a gente não sabe se o Sukuna nasceu com essa característica inata ou se ele desenvolveu essa característica também. E ao mesmo tempo, o Kenjaku também possui essa ideia.
Só que nós não sabemos também se essa expansão de domínio do Kenjaku é dele ou se é do Getou, né? Se essa expansão é dele ou se é do Getou e se essa característica é inata a ele, se nasceu com ele ou se ele desenvolveu ao longo dos anos. A gente às vezes confunde a ideia de que o Sukuna ficou 1000 anos vivo. Não, Sukuna não ficou 1000 anos vivo. O que o Sukuna fez foi aprimorar um pouco mais as suas técnicas e os seus poderes relacionados ao tempo que ficou como um objeto amaldiçoado. Mas ele não ficou 1000 anos experimentando e fazendo experiências para conseguir realmente voltar ali como um feiticeiro gigantesco, extremamente forte. O Sukuna já era forte, incrivelmente forte, desde a época da Era Heian, desde essa época por si só. Agora o Kenjaku, nós temos essa ideia de que ele ficou, sim, 1000 anos vivos, vivendo ali de uma forma realmente a aprimorar as suas habilidades e aprimorar os seus poderes. Mas mesmo assim, com o Sukuna selado ali como objeto amaldiçoado, né? Não selado, mas como objeto amaldiçoado, e o Kenjaku vivo, ainda deixa em aberto sobre a possibilidade de que você pode aprimorar os seus poderes, aprimorar as suas habilidades para você conseguir utilizar um domínio sem a necessidade de fechar uma barreira. E é claro que com isso levanta a grande questão: usar um domínio com barreira sem ser fechada é devida ao aprimoramento da técnica ou pela forma como se nasce um feiticeiro com sua técnica inata? É uma característica que o feiticeiro nasce ou é uma característica que o feiticeiro consegue desenvolver? Sinceramente, eu duvido que seja pelo aprimoramento da técnica. Isso por causa do Gojo. O Gojo é simplesmente um dos personagens mais roubados do mangá de Jujutsu Kaisen. O cara possui os 6 olhos, tem a característica ali de aprimorar até mesmo as habilidades que foram aprimoradas ao longo de mais de 1000 anos. Todos esses poderes que a gente tem, tanto ali o azul, o vermelho e o roxo, foram habilidades que foram criadas por antigos usuários do Ilimitado mais os 6 olhos. Mas o Gojo conseguiu aprimorar ainda mais o uso desses poderes, dessas habilidades, para facilitar o seu funcionamento. Há até mesmo o infinito automático que ele conseguiu criar através ali do processamento da energia reversa, curando o seu cérebro o tempo inteiro, faz com que o personagem consiga ter uma execução muito bem elaborada sobre como ele, se tivesse alguém para ter realmente uma expansão com um domínio, com uma barreira sem ser fechada, o Gojo com certeza seria um dos personagens que chegaria nesse sentido. E seria até mesmo ilógico pensar que o Itadori e o Inumaki não teriam falado para o professor sobre o domínio sem fechar a barreira do Sukuna, e o Choso também não falaria sobre o Kenjaku. Então, talvez nesse aprimoramento dessas ideias, o Gojo ele não conseguiria chegar nessa ideia e até mesmo pensar ali numa possibilidade de usar um domínio dessa forma. Se o Gojo não conseguiu executá-lo ou replicar essa informação, isso quer dizer que é algo na qual você nasce. Isso é algo, uma característica talvez que pode ser um poder inato, uma característica inata. O que é uma característica inata? É algo que você nasce e que nenhuma outra pessoa pode ter. O que poderia justificar como o Sukuna, Kenjaku e o Fushiguro tinham uma técnica baseada nessa característica tão apelona. A forma realmente como eles se desenvolvem de uma maneira até mesmo ali de fazer com que eles consigam ter uma vantagem quando feiticeiros expandem o seu domínio. E ao mesmo tempo a gente consegue observar como o portador das 10 sombras conseguiu fazer frente contra o portador dos 6 olhos mais ilimitado da época do Kashimo. O Gojo fala desse confronto ali para o Fushiguro sobre os dois personagens em que um acabou matando o outro, né? Que o Mahoraga acabou matando ali o ilimitado, o portador do ilimitado, não ilimitado por si só, mas acabou matando ali o portador do ilimitado mais os 6 olhos, e o usuário dos 6 olhos acabou matando o portador da técnica das 10 sombras. Mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, caraca, como que o portador ali da técnica das 10 sombras
conseguiu fazer com que a habilidade, o poder, a sua expansão de domínio fosse tão apelona ao ponto dele conseguir quebrar a expansão de domínio do antigo portador dos 6 olhos, que poderia justificar a ideia de que realmente é um domínio sem a barreira ser fechada. Isso também explicaria porque o Fushiguro sempre teve muita dificuldade de expandir o seu domínio, pois estava focado em fechar a sua barreira. Mas sua expansão, como do Sukuna e do Kenjaku, vem do pilar que fica no centro dela. O Fushiguro estava forçando, tentando realmente criar ali uma barreira, tentando realmente concentrar o seu poder amaldiçoado dentro de uma barreira, mas ele estava lidando de uma forma errada. Isso porque, na visão dos feiticeiros, criaram a expansão de domínio com uma barreira era algo extremamente normal. Mas criar uma expansão de domínio com uma barreira sem ser fechada era literalmente impossível. Era pintar um quadro no ar. Literalmente você conseguir pintar um quadro no ar. É como você conseguisse imaginar sem ter ali uma barreira. Porque literalmente a barreira é nesse caso, é nesse ponto. É quadro para você usar a sua imaginação para você conseguir pintar. E o Kenjaku e o Sukuna não tem essa característica e, pelo que parece, o Fushiguro também. E com o Sukuna usando o corpo do Fushiguro para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, aprimorou também a técnica das 10 sombras na forma de tudo. De cabo a rabo ele conseguiu aprimorar a técnica das 10 sombras. Agora o Megumi poderá usar o potencial total das suas técnicas. Isso pode fazer com que o Fushiguro consiga realmente ali adquirir ou até mesmo pegar as informações que o clã Zenin tem sobre as suas técnicas, sobre ali os seus Shikigamis e conseguir realmente replicar da forma mais bem precisa para ajudar, quem sabe, tanto ali o Yuta ou talvez o Gojo. Essa aplicação sobre o seu poder e também sobre os seus Shikigamis. Gegeko Utami ainda possui um grande segredo em volta das expansões. E eu acredito que se ele quiser revelar, o tempo é exatamente agora. E o protagonista original de Jujutsu Kaisen precisa de um pouco de destaque nessa reta final. E esses 3 últimos capítulos podem desenvolver aquilo que ainda falta para o personagem.